que nós estamos vendo que temos crentes não praticantes, temos evangélicos, que gostam de ser chamados assim, evangélicos não praticantes. As pessoas vão na igreja em busca de um favor, em busca da bênção, em busca de passar o tempo. Já me acostumei aos domingos não assistir o Fantástico, então eu vou na igreja. E assim tem sido. E a obediência mesmo aos princípios da palavra, ela tem sido cada vez mais rara. Você não sabe discernir ou identificar lá no meio do mundo um crente de um não crente. Se você vai nas festas, nas baladas, nos forróis, nos não sei o que, aí nas rodas, no carnaval, e aí encontra um monte de crente. E aí você até pergunta, por que não foi na igreja? Não, eu tive um compromisso. Não, estava lá no carnaval, estava no forró, estava no batuque, estava não sei onde. E aí ele se diz crente, o não praticante. Porque não pratica o quê? A obediência, a fidelidade, o cumprimento dos princípios da palavra, a obediência e o temor a Deus. Ele não pratica nada disso, então ele é não praticante. Ele vai para o céu? Cada um examine-se a si mesmo. Não sou eu que vou acusar ninguém, mas cada um, diz o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e julgue-se a si mesmo, para não ser julgado pelo mundo e nem ser julgado pelos outros. Então, se você acha que está tendo uma vida casta, uma vida de princípio, uma vida de obediência, uma vida que realmente te dá a condição de você ser chamado filho de Deus, aí você examinou a si mesmo e falou assim, eu vou para o céu. Mas se nada disso está acontecendo com você, não sou eu e nem seria propício ninguém julgar, mas cada um examine-se e julgue-se a si mesmo. Agora, para não sermos julgados, nós precisamos aprender algumas coisas. E eu queria hoje, não é uma palavra de motivação, uma palavra motivacional, não é uma palavra de conforto, é uma palavra de ensino que eu quero passar hoje com a igreja, com vocês. E aí você presta atenção, não endureça seu coração para aquilo que você vai ouvir. Quem está com a Bíblia aí? Abra aí no Salmo 95, versículo 8. E o outro abra em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Levante e leia, em voz alta, por favor. Isso. Não, só aí mesmo, só o versículo 8, bem? Quem encontrou Hebreus 3, versículo 15. A palavra de Deus, diz ela própria, que ela é como uma espada de dois gumes. Ela separa, junta em medula, ela corta, e não importa quem. Se tiver que ser atingido, é atingido para que haja conserto. A palavra de Deus é para exortar, consolar, ensinar e edificar. Enfim, falando tudo isso, para poder entrarmos agora na palavra propriamente dita. Romanos capítulo 6. Se você quiser abrir para me acompanhar, eu vou fazer a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com ele
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Preste atenção nessa palavra. Andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Só até aqui. E no 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que eu falava aqui inicialmente é que a igreja parece que está desconhecendo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está desconhecendo isso, e começa a se imiscuir com o mundo, e por isso mesmo acarreta para si não bênção. Eles andam atrás de bênção, mas acarreta para si sempre maldição. E usando esse texto, eu quero falar do mal recorrente, do mal permanente, que está presente na igreja nos nossos dias, mais do que nunca. E sempre esteve, mas acirra cada vez mais na vida das pessoas, porque fogem dos princípios da palavra. Qual é esse mal? Já inicia por aí. A maldição impera dentro da igreja. A maldição impera na vida do crente. Os crentes vivem debaixo do domínio da maldição. E aí você vai me perguntar: mas pastor, nós aceitamos Jesus, não fomos livres da maldição? Aí que vem o assunto totalmente controvertido. Alguns vão perguntar e vão questionar: você não imagina ou não lê Gálatas 3:13, que Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos livres dela? Sim, Jesus se fez maldição em nosso lugar. E aí, quando você, movido pelo Espírito de Deus, chega diante do altar e diz: Senhor Jesus, eu quero hoje renunciar a tudo, renunciar a uma vida passada, renunciar a tudo que é pecado e te receber como meu Senhor e meu Salvador. Jesus pega o escrito de maldição e rasga. E aí a maldição que havia sobre a sua vida, ela deixa de existir. E aí você está livre, libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é liberto pela graça de Cristo Jesus.
É um favor imerecido que você recebe. A graça é isso. É um favor que você não merecia receber, mas pela misericórdia de Deus, Ele te dá. Quer te libertar do domínio do pecado. E aí a palavra que nós lemos diz que, se nós formos libertos, nós vamos querer entrar novamente debaixo do pecado? E o apóstolo Paulo adverte: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós que fomos livres entraremos novamente debaixo do domínio do pecado. Éramos escravos do pecado, éramos escravos da maldição, a maldição imperava na nossa vida. Mas nós fomos livres e saímos de lá quando aceitamos Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo passa a reinar na nossa vida. E agora onde que eu quero entrar? Que existem correntes na igreja que defendem posições que de todas elas, e eu sou contrário a essas posições. Tem correntes que defendem que há uma maldição hereditária, baseada lá em Deuteronômio capítulo 20, que Deus fala que visita o pecado, a maldição dos filhos, dos pais, até a terceira e quarta geração nos filhos. Sim, isso era uma verdade. Então Deus expressou lá em Deuteronômio, no livro da lei: pois que eu visito a maldição ou pecado dos filhos, nos pais, até a quarta geração dos filhos. Ou seja, eu estava fadado, meu pai fez errado, meu pai era mau, e eu vou levar essa culpa, e minha outra geração vai vir, a outra geração vai vir, e a outra geração vai vir sendo culpada. Mas aí Gálatas 3:13 diz o quê? Jesus se fez maldição em nosso lugar. Então aquela terceira e quarta visitação que Deus fazia na vida dos filhos, acabou. Então eu sou livre da maldição, não tenho maldição mais. Então tem umas correntes aí, aqui mesmo em Brasília nós temos igrejas que defendem essa corrente de quebra de maldição. Não existe quebra, a maldição é quebrada na hora que você aceita Jesus. Você aceitou Jesus, a maldição que havia sobre a sua vida foi quebrada. Ah, ótimo, pastor, então agora eu sou livre. Sim, se hoje obedecerdes à voz do Senhor seu Deus e cumprirdes todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. Deuteronômio 28. E aí entra no todo o preâmbulo que eu fiz antes. A igreja hoje tem obedecido à voz de Deus? Você, faça um exercício de meditação no seu coração. Você tem obedecido? Você tem cumprido? Você tem feito tudo quanto Ele vos manda? Ele disse: vocês serão meus amigos se fizerdes tudo que eu vos mando. Se você não tem feito, deixou de ser amigo. Se você não tem feito, você não está cumprindo rigorosamente a justiça. E Ele é justo. E se você cumpre a justiça, com certeza, Ele, como é justo, Ele te abençoará. Mas nós não fazemos isso. E aí vem na história que eu falei antes, dos famosos crentes nominais, dos crentes de fachada, dos crentes por interesse, dos crentes por conveniência, dos crentes que visitam a igreja, mas não visitam Jesus. E aí por isso mesmo, aquela maldição que quebrou quando você veio ao altar e aceitou Jesus, aquela foi rompida, mas outras tantas virão sobre a sua vida. Quando algumas correntes, algumas igrejas aí defendem essa tese de que
Veio maldição, a gente quebra a maldição. Só quem pode quebrar a maldição sobre a sua vida é você. Só quem pode romper com o pecado é você. Veja, entenda-se por sinônimo pecado e maldição. Se você peca, logicamente, a maldição está sobre a sua vida. De que forma que eu peco, pastor? Deixei de beber, deixei de fumar, não me prostituo mais, não adultero, deixei de roubar, não engano mais a ninguém. E você tem amado o Senhor seu Deus sobre todas as coisas? Você tem amado ao seu próximo como a si mesmo? Você tem perdoado? Você tem aberto o seu coração? Você tem deixado, se alguém bater de um lado, deixa bater do outro lado também? Você tem permitido isso? Ah, não, isso não, pastor. Não consigo perdoar de jeito nenhum. Pronto, rompeu. Deixou de obedecer ao Senhor seu Deus, e a maldição está sobre você. Por isso hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. A gente vive na igreja a vida toda. Tem gente que frequenta a igreja o tempo todo, e ele está sempre dizendo o seguinte: está sempre debaixo de uma maldição. E chega alguém que, por desconhecimento ou até para defesa própria, fala assim: não, isso é porque o pai dele era assim, a mãe dele era assim. Não existe maldição hereditária. Ninguém herda a maldição de ninguém. O que você herda são os costumes, os hábitos, os maus feitos. É muito mais fácil você carregar o mal feito de alguém do que o bem feito. Aí meu pai bebia, o filho bebe, o filho dele vai beber também e tal. Por quê? Porque o mal feito não é maldição, ele segue um hábito que se tornou algo que se tornou um hábito familiar. Quando nós aceitamos Jesus e decidimos romper com isso, a maldição que Jesus anulou na nossa vida acaba com tudo isso também. E nós verdadeiramente, por isso que ele, ressaltando mais uma vez o que Jesus diz: se ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente tem que buscar vergonha e não libertação. Porque se eu sou crente e vivo opresso, vivo preso a questões espirituais do mal, algo eu estou fazendo para dar lugar. A maldição, ela sem causa não prospera, ela não encontra pouso. Se não tem oportunidade na sua vida, você pode ter maldição à vontade rondando no mundo, mas ela não te alcança, porque você não dá liberdade para isso. E a maldição, veja só, gente, para depois a gente sair daqui bem certo e não ter controvérsia acerca do que eu estou falando. A maldição é um princípio existente na terra. A maldição é um princípio, não na terra, no reino espiritual. Sabe quem primeiro proferiu uma palavra de maldição? Quem pode arriscar? O próprio Deus abriu a boca e disse: maldita é a terra por causa do homem. Nós vivemos, eu estou pisando em cima da maldição, e se eu bobear, essa maldição me engole. Eu estou pisando nela, eu vivo, ela impera. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo e tudo que nele há, embora feito por Deus, mas o diabo ganhou domínio por causa do homem. Deus amaldiçoou e o diabo tomou conta. Nós vivemos aqui como o apóstolo Paulo fala isso. Nós vivemos aqui como forasteiros, como peregrinos. Nossa passagem nessa terra, ela tem que ser permeada desse jeito. Ali tem diabo,
ali tem capeta, ali tem cão, ali tem isso, ali tem aquilo, e eu estou esperando só o tempo de eu ir embora daqui. Agora, se eu estiver nessa terra e me misturar com o cão que tem ali, com o capeta que tem lá, com não sei o que tem ali, eu deixo de ser forasteiro para ser um morador da terra. E eu não sou morador dessa terra, eu sou morador do céu. É no céu que é a minha morada. Quem que leu aqui? Vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde que ele está? No céu. E onde que é meu lugar? No céu. E como que eu vou para lá? Se eu for amigo dele. E como que eu sou amigo dele? Se eu fizer tudo quanto ele me manda fazer. Simples assim. Agora, se eu não faço, todas as maldições me acompanharão. Todo mundo gosta muito de Deuteronômio. Deuteronômio 28 é uma maravilha. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Você pode até correr, que as bênçãos vão correr atrás de você. Elas virão sobre ti e te alcançarão. E aí vem o número de bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito, 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 bendito. Tudo é bênção. E aí alguém, quando chegamos lá no versículo 15, aí a coisa rocha. Chegou a hora da maldição. Se Deus fala que haverá bênção e maldição, isso é um sinal claro de que ela existe. Assim como há Deus e o diabo, há bênção e maldição. Então eu não posso desconhecer isto, ao passo que Deus quer que você saiba que Ele existe e recompensa a todos que o buscam. A diferença, o diabo se esquiva e não quer se fazer conhecido, para poder agir na surdina. E Deus se faz conhecido para que você o receba. Assim as bênçãos e as maldições. As bênçãos é algo talvez mais difícil de você receber. Ela é mais penosa porque você tem que pagar um preço. Eu costumo dizer sempre, quando nós lemos aqui em Romanos, que pela graça nós fomos salvos. Nós fomos salvos pela graça de Deus. É um favor que nós recebemos dele. Não pagamos nada pela salvação, para sermos chamados filhos de Deus, mas depois temos que pagar um preço muito alto para continuar debaixo da graça. Qual é esse preço alto? Renúncia, obediência, fidelidade, amor a Deus, amor ao próximo, e vai daí por diante. É o preço alto que ninguém quer pagar. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, uma vez salvo, você perde a salvação. Por quê? Porque a maldição vem sobre você, se você fizer aquilo que o despreende de Deus, que o separa de Deus. A maldição vem contra você. E essa maldição, ela existe. E quando que você tem ciência da permanência, tudo quanto eu faço de errado, e eu sei exatamente o que eu faço de errado. Eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, você fez uma promessa: não, nunca mais vou fazer isso. Jesus ouviu isso e falou assim: corta a maldição. Eu já me fiz maldição por essa pessoa. Você recebe Jesus, você é liberto, e aí você começa a se envolver novamente. A casa começa a ficar suja outra vez. Aí a casa fica suja, as maldições encontram um abrigo para entrar. E o estado dessa pessoa começa a ser pior do que era antes. Porque agora ele já começa a ser uma pessoa perturbada, sabendo que está fazendo o que é errado. Por quê? Porque a maldição já te aprisionou tanto, o pecado já te amarrou tanto,
que você não consegue mais se desprender daquilo. Então a nossa realidade, a nossa posição, a posição de Cristo para nós, ela não é um cumprimento automático. Eu aceitei Jesus, não vai ter mais maldição na minha vida. Não, as maldições que haviam foram rompidas. Agora, dependendo do meu viver, do meu caminhar, outras virão e talvez muito piores. Porque Deus falou através do profeta em Deuteronômio dizendo, aí vamos lá no versículo 15 que ninguém gosta: será, porém, que se não deres ouvido, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça os seus corações. Puxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou errado, segundo a palavra que o pastor está pregando, eu tenho culpa no cartório, então eu vou me arrepender. Então, se você der ouvido à voz do Senhor seu Deus, todas as bênçãos te seguirão. E aí vem o versículo 15 e diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes de fazer todos os mandamentos e cumprir os seus estatutos, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quem que disse isso? O próprio Deus. Se você me obedece, você tem bênção. Se você não me ouve, você tem maldição. Isso foi anulado? Foi. De certa forma. Foi anulado porque, pelo sacrifício de Jesus, foi rompida com a maldição na sua vida. Mas a maldição não deixou de existir na terra. Só que eu desconheço ou desfaço do sacrifício de Jesus e volto, a maldição me pega novamente. A segunda carta de Pedro, segunda carta, se não me engano, ele falou assim: aquele que volta ao lugar de onde foi tirado, ou seja, que saiu da salvação e volta para fazer a prática das coisas, é como uma porca que foi lavada e volta ao espojadouro de lama. Ora, pessoas que, de uma forma, não é inconsciente não, consciente e voluntariamente, desobedecem a Deus, não seguem os seus princípios. Vai fazer 32 anos que eu me batizei, e eu me lembro do professor do batismo até hoje, irmão Clay. E Clay dava um exemplo seguinte, ele falou assim: olha, vocês iniciam uma nova vida, vocês iniciam uma caminhada com Jesus. O mais importante que a palavra nos adverte, temos que fugir do mal, resistir ao mal. O mal vem todos os dias, a maldição está presente todos os dias, mas eu tenho que fugir, resistir. Tudo no mundo, tudo parece bom. Estar na beira da praia tomando uma cerveja é delicioso. Estar, sei lá, arranjando uma menina hoje, outra amanhã e outra depois, é maravilhoso. Fumar um baseado deve ser bom, porque tem gente que faz, então deve ser bom. E daí vai outras coisas mais, outros feitos desses. Mas uma hora dessa, eu tenho que falar, eu tenho que parar com isso, eu tenho que deixar disso, porque senão a minha caminhada com Jesus, ela não prospera, e aí eu abandono tudo isso. E é isso que o irmão Clay lá, o professor Clay, advertia: vocês têm que fazer, e não adianta misturar. Essa caminhada com Cristo, ela é permeada de todos esses cuidados que nós temos que ter, para que as maldições não venham. Eu fiquei com raivinha, não vou mais na igreja, acumulei um monte de maldição para a minha vida. Não quero mais saber disso, e haja maldição. E aí vai dizer que crente não é amaldiçoado? É.
porque não faz o que o Senhor ordena. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Apóstolo Paulo diz: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Quem sabe o que é anátema? Anátema é uma maldição lançada sobre alguém. E o apóstolo Paulo, ele já diz: se alguém não ama a Deus, seja maldito. Então, se Deus reconhece, e ele foi a primeira pessoa a proferir uma palavra de maldição por causa de uma situação, o apóstolo Paulo até decreta isso: se alguém não ama a Deus, e amar a Deus, o que é? Obedecer e seguir e temer ao Senhor. Isso é amar a Deus. Cumprir isto aqui é fichinha para quem teme ao Senhor. O crente, ele não deve buscar fazer algo ou deixar de fazer algo por medo, mas deixar de fazer algo porque ele se desvinculou daquilo. O crente tem que obedecer a Deus, não porque senão Deus manda um castigo para mim. Ele obedece porque eu amo. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, por isso eu obedeço. E eu amo a Deus, por isso eu obedeço. Se você aceitou Jesus, é para cumprir tudo quanto Ele te ordena, e você refletir sobre isso. Você tem andado em integridade com o Senhor Deus, você tem cumprido fielmente a palavra, você tem se deixado ser norteado pela palavra e pelo que Deus te ordena. Para você ser amigo dele, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Se não, afaste-se de mim. Naquele dia ele vai dizer: ah, Senhor, eu estava indo na igreja, todo domingo eu estava na igreja. Ah, Jesus, eu até cantava no grupo de louvor. Ah, Jesus, eu até preguei a palavra muitas vezes. Eu ia no grupo, no GR, pregava, eu dava testemunho, não sei o quê. E Jesus fala assim: afasta-se de mim que eu não te conheço. Aparta-se de mim. Nós deveremos chegar lá. Preste atenção para a maldição não lhe impedir, para quando chegar lá ele falar assim: vinde, benditos